Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Terapeuta de Resultado. Hoje estarei contando um lindo depoimento da jovem, que ela não entendia o porquê que relacionava-se com homens que não a valorizavam. Você quer entender o porquê? Fica até o final deste vídeo. E se você conhece pessoas que estão vivendo de forma semelhante, compartilhe este vídeo, você pode estar salvando uma vida. Se inscreva no canal, deixa o seu joinha e também ative o sininho para que você possa estar recebendo os demais depoimentos em primeira mão. Sem mais delongas, eu sou o Anderson Salgado, aqui está uma breve biografia da minha pessoa. Agora você quer saber dos resultados? Vamos para o depoimento. Em algum momento estarei fazendo alguma pausa para explicar alguns fundamentos do que acontece na vida desta jovem. Em um desabafo com uma amiga, ela me sugeriu a TRG, está na biografia, do significado, dizendo que provavelmente havia algo do meu passado que ainda não tinha enfrentado e que precisava ser trazido à tona. Algo interno a consumir. Ela queria fazer um desabafo. Até que ela teve a oportunidade de comentar com a amiga indicar a terapia, e ela dizia que havia algo no passado dela que ainda não havia sido resolvido, que ainda não havia sido enfrentado e que precisava ser o quê? Trazido à tona. Ou seja, tinha algum problema interno dentro dela que estava atraindo esse tipo de homens que não a valorizavam. E você vai saber o porquê. Na primeira sessão da TRG, fui surpreendida ao recordar minha infância de uma forma que eu nunca havia conseguido antes. De repente me vi revivendo cenas em que meu pai era agressivo com minha mãe. Essas lembranças estavam completamente bloqueadas na minha mente. Mas no reprocessamento, eu vi claramente meu pai agredindo minha mãe quando eu ainda era muito pequeno. Todas essas informações ficam armazenadas no inconsciente ou subconsciente. Ambos, o significado é o mesmo, mas é onde fica armazenado as memórias desde o ventre da mãe. E nessa situação, quando ela começou a viver o processo de terapêutico, nós somos na raiz do problema, aonde estava a causa. Isso tudo sempre, o paciente sempre estando de forma consciente de tudo que está acontecendo. E neste momento ela lembrou de memórias que estavam armazenadas, como esquecidas. E ela viu claramente o pai dela sendo muito agressivo com a mãe. Aí que tudo começa. Essas lembranças estavam completamente bloqueadas na minha mente. E por que isso acontece? Isso é um sistema de defesa do nosso próprio organismo, vamos dizer assim, do nosso próprio subconsciente. Ele guarda essas memórias de dores para que nós não vivamos a todo momento sentindo essas dores, lembrando dessas situações. Ele faz isso para que nós estejamos resguardados deste momento. Mas mesmo que nós não lembramos de situações que foram vividas no passado, porque para o nosso inconsciente não existe passado e nem futuro, só presente. Quem faz essa divisão de passado, presente e futuro é esse sujeitinho aqui, ó, o neocórtex frontal. Dentro do evento, e se você quiser se inscrever, é só clicar no link aí, acima dos comentários, que lá eu explico com mais propriedade, com mais estrutura, ok? E é algo fantástico.
E o que que acontece? Estava resguardado o inconsciente, protegendo ela para que ela não revivesse essa dor. Mas com um perito, com um especialista do lado, nós entramos dentro dessa dor e a desativamos. Retiramos literalmente todas essas dores. Essas lembranças dela, ela via claramente o pai dela agredindo a mãe, ainda ela sendo muito pequena. Quanto mais pequena, ou seja, quanto mais nova é a criança, mais enraizada fica as memórias. Isso está na base, isso está na estrutura e você vai entender quais são as consequências desses traumas, dessas memórias agora na vida adulta desta jovem. Minha relação com meu pai sempre foi marcada por uma enorme distância emocional. Cresci sem ter a chance de desenvolver qualquer tipo de intimidade ou amizade com ele. Isso deixou uma marca profunda em mim. E ao longo da vida me envolvi repetidamente com homens que não me valorizavam. Em alguns casos até me agrediram fisicamente. Ela não entendia o porquê desse distanciamento com o pai. E você vai compreender o porquê. As memórias, elas bloqueiam, elas criam uma barreira de forma inconsciente. Mesmo que nós queremos nos aproximar racionalmente de alguém que era para nós termos um afeto, um carinho maior, mas por causa da estrutura, das dores, das memórias que estão dentro do inconsciente, e de forma inconsciente isso forma uma barreira. A pessoa quer aproximar, mas ao mesmo tempo tem uma repulsa. E por que que isso acontece? Por causa da proteção do inconsciente. É como se ele olhasse, ela no caso, olhasse para o pai dela e o inconsciente interpretasse, porque isso é uma das particularidades do inconsciente, que o pai dela era uma pessoa que causava-lhe dor. Mesmo que neste momento ele não fazia nada com ela. Ou seja, indiretamente. Porque quando o pai agredia a mãe, como que ela, na idade de criança, interpretava isso? Não como a idade adulta, mas como a criança interpretava. Ó, o pai que eu amo, a mãe que eu amo, o porquê que meu pai faz isso com a minha mãe. E neste momento é registrado as dores. E ela fica como se estivesse dentro de uma cápsula. Na base, na estrutura, quanto mais nova for a criança, como eu já disse, mais enraizado fica essas dores, esta memória. E isso você vai entender as consequências disso, tanto na vida de adolescente, como na vida adulta e até mesmo na terceira idade. Como ela relata, isso deixou uma marca profunda em mim e ao longo da vida me envolvi repetidamente com homens que não me valorizavam, em alguns casos até me agrediram fisicamente. As memórias que são armazenadas na vida de uma pessoa, isso vai criar um reflexo, uma consequência na vida adulta da pessoa. E ela não entende o porquê. É o caso dessa jovem e de tantas outras milhares e milhares e milhões de pessoas. Que verdadeiramente aí tem que ter um perito, tem que ter um especialista no assunto para que possa dissolver, retirar essas dores que está na base. Tirando essas dores da base, aí começa a surgir um outro efeito na vida da pessoa que você vai saber logo mais. Ela chegou ao ponto de homens agredir ela fisicamente. Memória semelhante
que ela via o comportamento do pai com a mãe. Não era só mais uma agressão verbal. Está observando aí? Está começando a fazer sentido algo? E ela queria se relacionar melhor com o pai. Ela queria ter uma proximidade com o pai, mas ela não conseguia. Por causa do quê? Memórias armazenadas de dores, de traumas na vida da criança. Então conheci um rapaz incrível, ele era educado, respeitoso, e por tudo que vi nele, parecia ser uma pessoa realmente boa. No entanto, mesmo apaixonada, eu não tive coragem de começar um relacionamento, temendo que ele também se revelasse uma decepção. O próprio inconsciente agora, ele generaliza. Isso são particularidades, são ferramentas, é mecanismo do inconsciente. Ele generaliza que agora todos os homens vai ser uma problemática, vai lhe causar dor neste nível. Então aí nasce o quê? A autossabotagem. O próprio inconsciente convence a pessoa que aquilo ali não vai ser algo bom. Mesmo que ela racionalmente estava visualizando que seria algo bom, mas o inconsciente dela, para proteger ela, porque generaliza, opa, todos os homens vão me causar dor, porque isso está na base, as memórias tóxicas, as memórias ruins, as memórias de dores, está na base. E tudo que constrói em cima de uma base corroída, mesmo que a pessoa não tenha consciência, os pavimentos superiores, por mais bonitos que sejam, por melhores que seja a decoração dos pavimentos superiores, mais cedo ou mais tarde, quando vir novos desafios, vai ruir, vai ter rachaduras e pode até desmoronar. Foi o que aconteceu diversas vezes com o relacionamento na vida desta jovem. E de coração, pessoal, se você quer participar do evento, para você compreender o que está por trás disso tudo, na raiz, olha, tem um link aí abaixo, nos comentários. Clica nele e você vai ter a oportunidade de participar deste evento. É algo extraordinário e pode mudar a sua vida. E não só a sua, mas de outras pessoas que você conheça que está vivendo algo semelhante. E o que estava acontecendo com ela? A famosa chamada procrastinação. Muitas pessoas entendem como a procrastinação como preguiça, e pode sim ser, mas neste caso aqui a procrastinação era a autodefesa do inconsciente para proteger ela de não reviver dores novamente. E aí impede que a pessoa tenha uma vida de sucesso, no caso aqui, nesse aspecto, um relacionamento amoroso. Porque são diversos aspectos que os traumas estão inseridos. Pode ser na vida profissional, na vida espiritual, a vida de famílias. São diversos aspectos que os traumas enraizados no inconsciente, dependendo do que está ali dentro das memórias, prejudica, tem consequências drásticas na vida da pessoa. E nesse cenário foi este com esta jovem. Profissionalmente, terceiro parágrafo, eu estava no auge, ocupava o cargo dos meus sonhos, tinha um excelente salário e era cada vez mais reconhecida na minha área. No entanto, minha vida amorosa era um verdadeiro desastre e isso me consumia. Está compreendendo? Está entendendo? O lado financeiro dela estava bem, na roda da vida. Esse pilar dela financeiro estava ok, profissionalmente estava ok, mas tinha algo que a consumia por dentro. Ela não conseguia se sentir verdadeiramente realizada.
ela não conseguia ter uma vida verdadeiramente de sucesso no âmbito amoroso. E o que adianta? Muitas das vezes as pessoas têm a condição financeira extraordinária, as melhores casas, os melhores jatos e assim por diante. Mas se tem algo que a consome internamente, como que é a vida dessa pessoa? É uma vida de alegria, de felicidade, de realizações, nesse aspecto sentimental? Ela sentia um vazio por dentro. E quantas pessoas que às vezes você conhece que sente este vazio internamente, e como se tivesse um buraco dentro da pessoa que nunca é preenchido. Tem conquistas profissionais, e isso é maravilhoso, e isso é excelente. Mas sentimentalmente se sente um desastre. Mas que bom, existe uma solução para essa situação. Vamos lá? Revivi várias brigas deles. Os gritos, as palavras duras e as agressões físicas. Foi chocante, mas ao mesmo tempo tudo começou a fazer sentido. Entendi porque eu nunca consegui ter uma boa relação com meu pai e porque eu sempre me envolvia em relacionamentos abusivos. Meu inconsciente havia escondido essas memórias, mas elas influenciaram toda a minha vida, me levando a repetir o ciclo de violência que minha mãe viveu. Ou seja, infelizmente, ela foi programada a viver isso na vida dela. Como assim, Anderson? Sim, por causa das memórias, ela foi programada a viver relacionamentos abusivos, agressivos. As nossas memórias, quando nós nascemos, é um HD limpo. E conforme um HD de um computador ou mesmo do celular, vai rodar somente aquilo que está instalado. Por mais que a pessoa queira mudar, queira melhores aplicativos e assim por diante, uma ferramenta de trabalho extraordinário, mas se aquilo não estiver instalado dentro daquele aparelho, nunca vai rodar da forma que a pessoa quer. E mesmo que seja instalado, se a estrutura estiver corrompida, não adianta colocar o melhor aplicativo, a melhor ferramenta, vai sucumbir mais cedo ou mais tarde, porque a vida nos reserva muitos desafios, muitas problemáticas, e os desafios que vêm na nossa vida, as problemáticas que vêm externamente se unem com as que já existem, com as dores internamente, formando um bloco, uma barreira. É o que eu sempre faço com os meus clientes, dentro dos grupos, explicando, além de ter o atendimento, eu educo para que eles possam compreender, começar a fazer sentido. É como se fosse o quebra-cabeça espalhado. Ó, existe uma paisagem aqui linda, mas eu não sei unir, eu não entendo o que está acontecendo. Aqui tem um pedaço desse outro, aqui tem um encaixe desse outro. E dentro desse processo terapêutico, a pessoa começa a compreender o que está acontecendo na vida dela, o reflexo da vida dela adulta, que é derivado da infância. E aí ela começa a compreender, aí começa a surgir uma explosão de novos acontecimentos dentro da vida da pessoa. E como ela estava ali, revivi várias brigas deles, os gritos, as palavras duras e as agressões físicas, mesmo que o consciente proteja a pessoa para não ficar relembrando dessas situações, mas não significa que não está causando consequências na vida da pessoa em todos os âmbitos. Em todos os âmbitos. Tem situações,
semelhantes a essa, ou até mais dolorosas do que essa, que a pessoa não consegue trabalhar, não consegue fazer nada. Porque todos os pilares da vida dela está conectada com esses traumas. E dependendo da intensidade do trauma, a pessoa fica paralisada na vida. Cresce no corpo adulto, mas internamente essa pessoa está paralisada. Está compreendendo? Está começando a fazer sentido também para você? Então, ela começou a entender porque ela nunca teve uma boa relação com o pai dela. E porque sempre se envolvia com relacionamentos tóxicos, com relacionamentos abusivos. E agora ela estava vivendo o quê? Estava vivendo um ciclo de violência, assim como ela foi projetada. É que nem um foguete, ou um míssil teleguiado, ou qualquer outra coisa. Programou, instalou aquilo, programou, vai obedecer às coordenadas daquela programação. Por mais que racionalmente, já ouvi falar isso, já falei isso algumas vezes, mais que racionalmente ela não queira fazer daquela forma, se comportar, ou ela quer agir de uma forma extraordinária em busca dos seus objetivos, da realização dos seus sonhos, mas o que manda é a estrutura. E dentro do processo terapêutico, entramos na raiz, na causa do problema e desativamos todas essas dores. Está fazendo sentido? Uma vez no terreno limpo, agora essa barreira de dores já não existe mais. Agora os bons sentimentos começam a fluir ou a ser implantados. Inteligência emocional, programação neurolinguística, isso é algo fenomenal, é algo fantástico. Segundo parágrafo, foi doloroso reviver isso, mas também extremamente libertador. Dentro do processo terapêutico, nós entramos dentro da sala desorganizada, bagunçada, não é só para ir lá, oi, tudo bem? Não. Entramos lá para deixar organizado a sala, os quartos, todos os compartimentos aonde existem dores represadas, dores, por isso que chama a prisão emocional dentro da própria pessoa. Ela está aprisionada dentro de si própria, com as próprias amarguras, angústias, tristezas profundas, pensamentos negativos e assim por diante. E dentro desse grupo terapêutico, o que nós fazemos? O que eu faço? Entramos lá e organizamos cada compartimento. E dessa forma, a barreira de dores vai sendo eliminada e agora os sentimentos bons começam a fluir. Foi doloroso reviver isso, mas também extremamente libertador. Olha só, fomos lá, organizamos o que era para organizar, agora está sentindo liberdade. Saí daquela sessão com a nova perspectiva. Marquei um encontro com o rapaz que eu tanto temia me envolver. Hoje já recebi alta da terapia. Tive uma conversa franca com meu pai e estou construindo um relacionamento saudável e feliz com uma pessoa que me trata com respeito e o carinho que sempre mereci. Olha que coisa extraordinária. Está vendo aí? Agora, o bloqueio já não existe mais. A barreira das dores já não existe. A procrastinação, a autossabotagem foi desfeita. O inconsciente agora está limpo. Aquilo não é mais problema. O homem não é mais um problema. Porque foi digerido a dor. Assim como uma alimentação que faz mal. Está compreendendo? De alguma forma o organismo tem que jogar aquilo para fora. Porque senão, enquanto aquela comida tóxica estiver dentro da pessoa, no organismo da pessoa, por quanto tempo for, vai lhe ficar causando o quê? Problemas, mal-estar e emocionalmente
não é diferente. Compreendeu? Gostou? Compartilhe esse vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e se você quer saber mais, clique aí no link abaixo e participe do nosso grande evento.